Olá a todos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Newton. Eu queria agradecer a assistência, né? A presença de todos os amigos. E eu queria só voltar um pedaço. Na última gravação, o meu amigo Gleire esteve aqui presente e nos deixou muito feliz, que é um amigo de infância, né? E nós pudemos conversar um pouquinho sobre o meu passado antes do meu EQM. Foi uma pincelada, tá? Porque muitas coisas aconteceram ali com relação à espiritualidade, a, a fatos curiosos, né, que iam acontecendo ali. Mas depois do EQM, do acidente que eu tive em 76, o que foi muito curioso é que despertou um interesse muito grande em provar para mim mesmo que tudo aquilo que ocorrera no momento do acidente, naqueles 12, 13 minutos de socorro e tudo mais, eu tinha que mostrar para mim mesmo, não provar para os outros, né? Mas eu queria entender melhor o porquê de cada detalhe daquilo tudo. Foi quando eu, perguntando para um amigo que era kardecista, ele me disse o seguinte: Newton, eu não entendo muito disso, porém, vai ter uma palestra de um rapaz chamado Hermínio Reis, que depois eu fui conhecer, a gente se tornou até amigo. E eu fui nessa palestra e, por surpresa minha, ele falou que tudo que tinha acontecido comigo, ele relatava lá. Quer dizer, eu achei muita coincidência. E ele falando sobre um curso de desdobramento que ia ter em seguida, em São Paulo. E essa reunião foi na Câmara Municipal de Jundiaí, onde eu morava na época. Aí foi quando eu marquei com ele e fui fazer esse curso em São Paulo. Não lembro o nome da rua, parece que era Rua do Bosque, eu não lembro. Eu sei que eu fui fazer esse curso e, com muita alegria, 15 dias depois do curso, eu consegui sair do corpo, consciente, acordado pela primeira vez. Então eu me dediquei e, como eu acreditava muito na possibilidade daquilo, por ter tido a experiência fora do corpo, da EQM, então isso me ajudou muito, tá? Porque, inclusive, um irmão meu que foi também fazer o curso, ele não levou avante, como muitas outras pessoas, né? Porque às vezes ela não tem uma razão maior para acreditar naquilo e, e ter a certeza de que aquilo funcionaria ou não, né? Então é bom sempre dar um voto de crédito para cada coisa que se propõe a fazer. Isso é um hábito que eu tenho e sempre me dei bem com isso, tá? Fica aí uma dica, inclusive. E aí, como o curso é um curso rápido, eu tinha algumas dúvidas nas experiências que eu fazia extracorpóreum, né? Então eu ligava para ele: Hermínio, aconteceu isso, aquilo, tal. Não, não, tudo bem, isso é normal, tal. Vai firme que você está no caminho certo, tal. Aí eu tentava de novo, tentava de novo. Primeiro dia que eu consegui sair acordado, consciente, eu tinha a sensação de que tinha alguém ali no quarto. E eu, preocupado, levantava e falava para minha esposa da época. Falava: Helena, parece que tem alguém aqui no quarto. Aí eu até debaixo da cama olhava, tal. Falei: não, eu vou fechar a porta pro lado de fora, a hora que você precisar, você bate e eu não vou deixar ninguém entrar aí, fica tranquilo, pode fazer sua experiência aí. Ela me ajudava muito nessa parte. Aí eu, perfeito, eu fiquei mais à vontade e aquela sensação continuava, que tinha alguém ali. Eu falei: quer saber, eu vou encarar. O que você não pode é ter medo, em primeiro lugar, né? O medo é muito psicológico, muito relativo. Aí quando eu comecei a sair do corpo, depois daqueles balanços que dá, que nós vamos entrar em detalhe com relação a isso, eu estou terminando de elaborar a apostila, que eu estou sendo inclusive muito cobrado por isso, né? Até o Gleire tem me ajudado nisso, o Wesley também está me ajudando, então nós vamos poder
fazer um trabalho muito bem elaborado para que vocês todos aí possam aprender com aquilo, tá? E eu vou estar sempre à disposição aqui através do canal para ficar respondendo dúvidas, perguntas, tudo que tiver coligação, tudo que tiver a ver com o assunto, tá? Bom, aí quando eu comecei a sair do corpo mesmo de verdade, abriu a visão, que é o que acontece em primeiro lugar, estava no canto esquerdo do quarto o meu avô Lourenço Iso, que tinha falecido já há alguns anos, do qual tinha muita afinidade com ele, tá? Que a afinidade era tanta, para vocês terem uma ideia, eu vou ter que abrir um parênteses aqui, que é um fato curioso, interessante, que foi uma experiência minha antes do acidente, tá? Ele disse que eu queria falar comigo, mandou me chamar, que eu estava no quintal, tinha uma oficininha pequena lá, em Jundiaí. Eu fui para ver o que ele queria, ele estava com uma crise de bronquite muito forte, e ele usava um oxigênio e estava com a máscara. E quando eu entrei no quarto, que a porta abria em duas folhas assim, ficou minha tia e minha avó no quarto, um quartinho pequeno. E eu entrei, sentei na cama, de lado para ele aqui, e eu perguntei para ele, o que o senhor precisa, avô, né? Aí ele falou assim, não, eu te chamei para despedir de você, porque eu vou ser internado de madrugada, não vou voltar para casa, e na hora do almoço que vai ter a visita, você não vá. Ele falou, não precisa ir, não deixa o teu serviço aí não para ir lá, tá? Porque já fica despedido aqui. Eu falei, tá bom. Eu encarei aquilo com tanta naturalidade e eu percebi muito nitidamente que o olho dele, para mim, ficou embaçado. Perdeu todo e qualquer brilho. Aí eu levantei. Quando eu fui sair na porta, minha tia e minha avó, mas por que ele te chamou? Eu falei, não, eu só queria bater um papo só. E fui saindo, dá licença, sabe? Comecei a ficar incomodado com aquilo, que eu percebi que tinha coisa ali que não estava batendo. Quando eu coloquei o pé para fora do quarto, na sala, parece que eu saí de uma câmara frigorífica. A sensação que eu tive. E as duas falando na minha orelha. E eu fiquei um pouco agitado com aquilo, sabe? E falei assim, não, ele só perguntou se estava tudo bem e tal. Não, mas ele não falou nada, nem você falou nada. Aí começou a cair minha ficha naquele momento de que nós não conversamos verbalmente pela boca. Nós não gesticulamos nada. Nem ele, nem eu. Ele nem tirou a máscara. Foi telepaticamente. Aí eu não consegui mais trabalhar, obviamente, fiquei com aquilo tudo na cabeça. Falei, não, mas pior que eu estou acreditando sim que ele vai morrer e estou conformado com isso, é impossível. Eu praticamente fui criado com ele, né? E fui embora para casa. Eu era casado de novo. Chegou em casa, eu falei, Helena, aconteceu isso, isso. Ah, mas o teu avô é brincalhão, você vai acreditar nisso? Imagina, ele brincou com você. Falei, não, eu sei que é verdade, que ele vai morrer. E ele me falou isso e eu acredito. 5 horas da manhã ligaram lá em casa, era um sítio que eu morava, ligaram na casa da proprietária do sítio, ela foi me avisar de que meu avô tinha sido internado de madrugada, que era umas 3 horas da madrugada. Eu falei para a Helena, ó, o primeiro sinal já veio, ele falou que ia ser internado de madrugada. No dia seguinte, hora do almoço, minha tia desceu do hospital, no intervalo do trabalho dela, contente, e falou para mim, o italiano ficou brabo que você não foi visitar ele. Eu falei, mentira. Ele nem perguntou de mim. Ele falou, não, eu tô brincando. Ela falou, não perguntou, mas o médico falou que ele tá bem, que ele vai ter alta às 4 horas da tarde. Eu falei, a senhora acreditou? Eu falei, lembra do tio Mané, lembra do fulano, ciclano, que tiveram alta e não saíram do hospital com vida? Falei, imagina, não, ele tá bem e tal. 3 horas da tarde, o hospital ligou que ele tinha acabado de falecer. Então, ele realmente previu isso e me comunicou. E tem uma peculiaridade aí. Meu avô, ele nunca demonstrou religiosidade nenhuma. Ele se dizia católico, assim, por tradição de família, mas não ia na missa.
respeitava todo mundo, em todos os sentidos, era um excelente pai, foi um excelente avô, então um excelente homem, né? Em todos os aspectos ele era um exemplo. Então é mais uma prova de que a religião não faz o homem, né? Não faz o caráter. Pode até ajudar em alguns aspectos, mas não faz. E então essas coisas aconteciam comigo, muita frequência, entendeu? E eu comecei a ter sonhos com ele, era sonho meio confuso, daí eu comecei, através do desdobramento, a ter um contato direto com ele. Por muitas vezes, quase que 1 ano e meio, constantemente ele vinha, parecia, a gente saía passear em lugares desconhecidos, como fosse praias, conversava muito, ele dava recados sobre o que ia acontecer com a tia, com a esposa dele, que é minha avó, com as pessoas da família, ele me preparava para que aquilo ia acontecer. Então fica atento. A Maria, que era minha avó, né? Ela vai pegar a gripe muito forte, então cuida porque ela anda fraquinha, ela tá não sei o quê, sabe? Então isso me ajudava. E foi crescendo com tudo isso, aquela vontade de aprender mais no campo da espiritualidade. E o curso de desdobramento veio diretamente me ajudar nisso. Ele influenciou muito no despertar. Então eu comecei a buscar cursos sobre pirâmides, sobre cromoterapia, sobre radiestesia. Na época o reiki não existia, era o passe mesmo por imposição de mão, que o reiki depois foi colocado esse nome mais recentemente, né? Que é, ao meu ver, tá? Desculpa os reikinianos aí, porque foi um nome que foi dado porque eticamente não se cobra para dar um passe. É quase que proibido. É um trabalho de caridade dentro do espiritismo, dentro da espiritualidade, né? Até mesmo com a parapsicologia. Ninguém cobra para dar uma aplicação de energia, transmitir, né? Uma energia para que corrija os chakras, para que limpe a aura da pessoa. Então, mentalmente, você vai trabalhando tudo aquilo e desejando que tudo aquilo se torne realidade. Essa é a técnica, em formas mais práticas, né? Então, com a vinda do reiki, foi elaborado lá um diploma, aí o fulano lá deu um curso de reiki, cobrou, aí ele te dá um diploma de que você está apto a aplicar o reiki para as pessoas. E não é antiético cobrar, você pode cobrar e deve, porque é um trabalho teu. Então, o passe virou o reiki e assim vai acontecendo as coisas. Sempre tem uma finalidade financeira, material em cima das coisas. Isso estraga muito a espiritualidade, sabe? Aquele ato caridoso, aquele carinho, o amor que você vai dedicar ao próximo e tudo mais, né? Então, aí eu fui buscando aprender e lendo, formando grupos, inclusive, de estudo. Tinha uma amiga em Jundiaí que tinha um grupo, me convidou a participar, fui participar. Era Orion. Depois tinha outros grupos que se formaram, que eu participava. E com isso a gente estudava, era grupos de estudo. Então cada um lia uma parte do livro e trocava-se ideias sobre aquele livro. E quando concluía aquele livro, passava para um outro livro, fazia um sorteio para ver qual era o tema, qual era o assunto. Depois nós implantávamos nesse grupo o dia da prática. Então era um grupo de estudo num dia, e quem tinha medo ou sentia indisposto em praticar a espiritualidade dentro da parapsicologia, sempre fugia de religiões, tá? Então, dentro da parapsicologia, que é um lado mais científico da espiritualidade, né? Então, nós formávamos, dentro desse grupo, era uma equipe que fazia o trabalho de cura, fazia o trabalho de passe, de alinhamento de chakras, tela mental, trabalho de cura.
pessoalmente ou à distância, limpeza de ambiente. Então, tudo isso era estudado na prática nesse dia específico. E tudo anotado, o que foi feito e o que sentimos e o que aconteceu. E isso, o que era escrito nesse dia, ia para o grupo teórico, do qual nós buscávamos na literatura explicação para aquilo. Eu acho que ainda até hoje é o ideal de aprendizado. Seria assim, o caminho mais prático para se aprender de verdade o trabalho dentro da espiritualidade. Porque não adianta você encher uma biblioteca de livro e ler e não colocar em prática aquilo ali, entendeu? Então, você vai ficar sabendo de muita coisa, muita teoria, mas na prática você tem dúvidas, você não tem certeza daquilo, né? Então, é bom sempre você partir para a prática. Ou visita um centro, tem um kardecismo, tem um monte de lugar que você pode buscar informações, não precisa se tornar um membro, mas vai para conhecer, para saber como é, entendeu? Vai numa igreja evangélica, vai na igreja católica, não importa se você é evangélico, vai lá, escuta o que o padre está falando, presta atenção, procura saber, para você sentir a real necessidade daquilo, daquela existência, entendeu? Aí você vai ver que nós somos indivíduos. Então, Deus está em nós. Você não precisa buscar Ele lá no além, lá no lugar onde não se sabe direito onde é, né? Onde algumas pessoas se autodenominam o autorizado por Deus para te levar para o céu ou para o inferno, entendeu? Então, essas pessoas se colocam nessa posição com uma finalidade material absurda. Então, você, como indivíduo, busca a sua verdade. Procure aprender, praticar, faz o relaxamento, meditação, tem mantras que você pode utilizar, entendeu? Então, muita coisa aí você por si só pode desenvolver. E voltar nesse caso da apostila que a gente está elaborando, ela é uma apostila simples, não me baseei no que existe por aí, tá? Eu criei ela dentro das minhas experiências, dentro das minhas verdades, tá? E ela é bem simples, mas objetiva, tá? E eu garanto 100% que os exercícios que vão conter nela vai te fazer muito bem, mesmo que você não queira ou não consiga chegar ao desdobramento em si, tá? Mas simplesmente os exercícios vai te deixar com muito mais saúde, a sua mente trabalhando melhor, você vai passar a ter uma noite melhor de sono, entendeu? Então tudo vai te ajudar. Dentro disso, o teu exercício respiratório, alimentação você tem que controlar, tá bom? Não adianta você querer evoluir espiritualmente se materialmente, fisicamente, você está um bagaço. Fuma, bebe, joga, perde noite, entendeu? Não está bem com você mesmo, não tem amor próprio. Se olha no espelho, entendeu? Conversa com você, de olho no olho, no espelho. Vê o que você sente de você ali, sabe? Começa a se auto-observar. Se toque, se sinta, entendeu? Preste atenção nas formiguinhas, no passarinho, no vento. Com isso tudo, você vai se tornando mais sensível. Essa é a palavra exata. O médium, o que intermedia, nada mais é do que um sensitivo. É uma pessoa que se tornou sensível. É só isso, mais nada. E ela, além de sensível, ela desenvolveu uma fé inabalável. Não é essa fé que está na boca de todo mundo aí. Ah, eu tenho fé, sim. Tem. A fé vem lá de dentro, entendeu? É diferente. É inabalável. Nada te derruba, nada muda. É aquilo que você acredita, é aquilo que você tem fé. Então, por hoje, eu vou encerrar por aqui. Agradeço muito
apoio de vocês todos, né? E peço desculpa com uma dificuldade que eu estou tendo de dicção, que eu estou fazendo uma cirurgia. Isso está me incomodando um pouco, mas eu não podia deixar de passar alguma coisa, tá bom? Eu agradeço muito, um abraço a todos. Ficam com Deus.